e dá vitória a ele nessa noite, no nome poderoso de Jesus. Amém. Aleluia. A paz do Senhor para a igreja. Glória a Jesus. Irmãos, vamos se sentar, ficar à vontade. Aqui não é a nossa casa, mas é a casa do nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você crê você crê no poder do sangue de Jesus? Você crê que no sangue Jesus tem poder? Eu queria rapidamente cantar. Só um refrãozinho, só um refrão. Há poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, no vosso altar. Mais uma vez. Há poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, no vosso altar. Ó, confiado Cristo da cruz. Amém? Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, Deus já está na casa. O poder do Senhor já está na casa. E onde o Senhor está, alguma coisa acontece. Nem sempre é milagre, mas às vezes é uma transformação, às vezes é uma libertação, mas uma coisa é certa: aonde o Senhor está, alguma coisa acontece. Quem entra na presença do Senhor não sai da mesma forma. Você, irmãos, deixa de me falar. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas uma coisa é certa: da mesma forma nós não iremos sair. Tem libertação essa noite para mim, para a tua vida. Tem salvação para mim, para a tua casa. Tem poder de Deus para mim, para você nesse lugar. Porque grande é o nosso Senhor. Não há impossíveis para o nosso Deus. Quão grande é o nosso Senhor. E todos hão de ver quão grande é o nosso Deus. Há poder, força e vigor no sangue, no nome de... eu vou repetir isso daqui. Há poder, a força e a vigor no sangue, no nome de Jesus. É pelo sangue que a gente vence, é pelo nome que a gente caminha, é pelo poder do Senhor Jesus que eu e você venceremos essa batalha em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, o capítulo de número 15. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Lucas 15, versículo 11, a parábola do filho pródigo. Amém, meus irmãos? Uma palavra conhecida, de fácil entendimento para nós essa noite, para que a gente possa absorver aquilo que o Senhor quer falar, porque se é culto de libertação, é isso? É a palavra que nos libera. Amém, meus irmãos? Vai dizer assim a palavra do Senhor, Lucas 15, verso 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai,
e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me conforme um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém, meus irmãos? Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, esse texto é muito conhecido na nossa realidade enquanto cristão, né? É um texto que é muito falado, é um texto que é muito mencionado, é um texto de fácil entendimento. A gente sabe que durante o ministério terreno de Jesus, por muitas vezes ele palestrou com uma grande multidão, palestrou com os discípulos, palestrou com aqueles que estavam na terra. E muitas vezes Jesus ele não falava de forma simples, de forma muito aberta. Ele usava parábolas para falar. E a gente tem dois entendimentos para o motivo de Jesus usar a parábola. O primeiro é na facilidade, porque a parábola era já algo que muitas pessoas já conheciam. Então ele falava através de parábolas para que pudesse trazer um melhor entendimento para aqueles que estavam ouvindo. Mas a gente também entende que nem todo mundo que ouvia as parábolas de Jesus compreendia aquilo que ele falava. Por quê? Porque aquilo que é espiritual só pode discernir aquele que não é espírito. Então, ao mesmo tempo que o Senhor queria alcançar algumas pessoas, ele também queria fazer com que outras pessoas não entendessem aquilo que ele falava. Por quê? Porque o mistério de Deus não é para qualquer tipo de pessoa. A palavra de Deus ela é ampla, qualquer pessoa pode entrar, mas poucos são aqueles que podem discernir aquilo que a palavra fala. Tem muita gente que pensa que a palavra, que a Bíblia é somente um livro, mas de fato, fechado é um livro, mas aberto é a boca do Senhor, que é fechado para mim e para você. Então tem muita gente que vai abrir, vai folhear, vai conhecer de Gênesis e Apocalipse e não vai entender. Mas para mim e para você, quando a gente abre, é o céu falando nos antigos céus. Já vai falar daqui 2 vezes: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Para alguém é só um livro, mas para nós é lâmpada para os nossos pés. Para alguém é só um livro, mas para nós é luz para o nosso caminho. Para alguém é só simplesmente um versículo ou uma palavra, mas para nós não, é direção de vida. E agora o Senhor vai ministrando através dessa parábola, falando a respeito de um filho que se perdeu. Esse homem ele tinha 2 filhos, e agora um dos filhos, sabendo que o pai tinha algo a lhe oferecer, esse filho vai falar: Pai, me dá aquilo que é meu por direito. E agora o pai, sem reclamar, o pai sem pedir esforços, vai entregar aquilo que era de direito para o filho, na mão do filho. E agora o filho pegando essa herança, ao invés, ele poderia muito bem pegar a herança e ficar perto do pai, não teria problema nenhum. Até porque o pai não iria influenciar naquilo que ele iria gastar, porque se fosse assim, o pai não daria na mão dele, controlaria, mas o pai não fez isso. O pai entrega a herança para que ele faça aquilo que ele quer, mas agora por si mesmo, ele decide se afastar do pai. E aí que está o problema. Por quê? Por mais que eu tenha herança, por mais que eu tenha dinheiro e autossuficiência, longe do pai eu não tenho vida. O problema desse filho pródigo começa aqui porque teve herança e achou que seria suficiente para viver distante, mas não tem como, porque eu posso ter o recurso que for, mas se eu estiver longe da presença, a minha vida está perdida. Porque é somente na presença dele que eu encontro vida, é só na presença dele que eu encontro alimento, é somente na presença dele que eu tenho refrigério. Pedro vai dizer: Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Veja, Pedro não quer herança, Pedro não quer milagre, Pedro não quer multiplicação de pão e peixe, pastor Angela. Pedro quer palavra de vida eterna. Até porque multiplicação de pão e peixe, às vezes a gente pode encontrar em outros lugares. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer que quando Moisés está libertando o povo do Egito, os magos e os sábios do Egito vão fazer milagre também, vão fazer prodígios também. Então a gente que Satanás também pode fazer algumas coisas para confundir a nossa mente. Mas agora, a palavra de vida eterna ninguém mais tem, só Ele. Pão que desceu do céu, ninguém mais é, só Ele. Aleluia. Caminho, verdade e vida, ninguém mais é, só Ele.
lavrador tem muito, mas que dá crescimento à videira e o ramo é só Deus que pode fazer. Deus esconder minúsculo tem muito. Entidade tem muitas. Oh, aleluia. Oh, glória. Aleluia. Santos tem muito. Mas o santo de Israel é só um. O Deus dos exércitos é só um. O Jeová Jireh é só um. O Pai que não desampara é só um. E agora o filho pega a herança e se distancia do pai. Sabe o que é interessante? O pai não briga com o filho. O pai não se coloca à frente para impedir o filho de sair de casa. O pai entrega e deixa o filho ir. Isso aqui não representa a falta de um amor ou a falta de uma misericórdia. Pelo contrário, isso vai mostrar o quanto que o pai ama o filho. Porque a relação que o pai tem aqui é uma relação de amor e de carinho. E que tipo de relação é essa? É o pai que não obriga o filho a fazer nada. Filho, você pode fazer o que você quiser. Até porque para ficar na presença não é obrigado, fica quem quer. Então o pai não está obrigando o filho a ficar. Entrega a herança e fala: agora você faz o que você quiser com isso que eu te dei. Glória a Deus, desse jeito. Sabe o que é interessante? É que a herança certamente era algo que o pai tinha conquistado. Não foi o filho que pegou, porque essa herança vem do pai. Então a gente vai entender que o filho não trabalhou para ter aquilo que ele recebeu. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou nesse lugar, irmãos. Aleluia. A gente vai entender que o filho não se esforçou para ter aquilo que ele já vai receber. É verdade. Então a gente entende que aquilo que ele recebe é de graça, ou seja, é um favor imerecido, porque ele não trabalhou para receber. É verdade, obrigado, Jesus. Então a gente começa a entender aqui que esse filho pródigo somos eu e você. Alguém que não trabalhou, que não se esforçou, mas ainda assim recebeu algo que não merecia. E aí, aonde está a relação de amor? Deus fala para mim e para você: olha, eu te entrego a graça, que você não trabalhou para receber, que você não merecia receber, eu te entrego, agora você faz o que você quiser com ele. Só que a gente precisa ter um entendimento. Que entendimento é esse? A graça foi nos ofertada sem cobrança, mas ela teve um preço para chegar na nossa vida. Não foi de qualquer maneira que Jesus conquistou a graça para nos entregar. Ele teve que sofrer, mas apareceu no nosso lugar. Foi esclarecido, cuspido, crucificado, foi morto e ressuscitou para entregar a mim graça, para mim e para você graça. E por que eu preciso entender que a graça foi de graça, mas não foi algo sem valor? Por que eu não entendo o valor que algo tem, eu não faço como o filho pródigo fez, desperdiçando de qualquer maneira? Porque se eu entendo que por mais que me foi ofertado sem eu ter que pagar nada, não significa que é algo que eu posso tratar de qualquer forma. Porque você já viu, quando a gente tem uma coisa barata, a gente não dá muito valor. Se rasgar uma blusa de 10 reais, não tem problema, 10 reais. Mas quando a gente compra algo de muito valor, um carro, uma casa, a gente cuida, porque custou muito. Meu Deus. Então a gente precisa entender o seguinte: a graça nos foi ofertada sem que eu pagasse nada, mas teve um grande valor. Então eu preciso respeitar essa graça. Por mais que o Pai não me obrigue a ficar e não me obrigue a fazer algumas coisas, eu preciso entender que eu vou ficar por gratidão, porque a graça não foi de graça. Aleluia. Glória a Deus. Só que agora, infelizmente, o filho não entende o valor que a herança tinha. Não entende que o dia o pai trabalhou, que o pai suou, que o pai se esforçou para ter aquele, vamos dizer, aquele dinheiro, aquela porção, aquela fazenda, aqueles bens. E agora ele vai. A Bíblia vai dizer que quando ele sai, ele vai para uma terra muito, muito, muito distante, uma terra longínqua. E agora, a Bíblia vai dizer que havendo gastado tudo que tinha. É alguém que não pensou, sabe? A pessoa que gasta tudo que tem não pensa naquilo que pode acontecer. Uma pessoa sem sabedoria. E aí a gente vê qual é a influência, ou melhor, qual é a consequência de estar longe do pai. Porque quando a gente está perto do pai, o pai certamente é alguém que tem mais experiência do que a gente, o pai ou a mãe, tem mais experiência, e quando a gente faz uma besteira, o pai fala: olha, não é bem assim, eu já vivi, eu sei que você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Então, se ele estivesse perto do pai, ele entenderia que ele deveria guardar pelo menos uma quantia de emergência, porque se algo acontecesse, ele teria uma reserva. Mas agora ele diz que ele vai gastar tudo que você não é bom. Sem vigilância, ele gasta tudo, desperdiça tudo. Deus vivo. Só que ele não contava que algo ia acontecer, o que? Uma grande fome.
Porque a gente pode até imaginar o que vai acontecer, mas saber do futuro só Deus sabe. Aleluia. Conhecer o dia de amanhã, só Ele conhece. Saber aquilo que eu e você não sabemos, só Ele sabe. Aleluia. E é por isso que tem muita gente que às vezes se antecipa. Por quê? Não é porque é evidente, mas porque anda com quem sabe. Tem intimidade com quem revela. É por isso que tem gente que se antecipa. Já viu que tem crente que não pega de surpresa? A luta vem a crente e fala, já sabia. Deus me Estava todo muito quieto, muito calmo. O Senhor me avisou, falou comigo que havia guerra. Porque anda com quem sabe do dia de amanhã. Aleluia. Lembra, se não me engano, de Eliseu? A Bíblia vai dizer que o rei da Síria tramava, aleluia, no oculto, na câmara do seu quarto, escondido, e o Senhor revelava para o profeta. Aí quando vinha a cilada, ele já sabia o que ia acontecer, porque andava com quem andava com quem sabia. Se anda com quem sabe, eu não me preocupo. Quem se antecipa em falar com quem conhece a verdade, não é pego de surpresa, não é pego de desprevenido. Aleluia, Jesus. A palavra vai dizer para na vida de Josafá que ele estava vivendo a vida de um rei. Se eu não me engano, Josafá. E a Bíblia vai dizer que agora vai chegar um mensageiro. Olha, vem uma grande multidão, um grande exército contra você. Aí você pensa que isso é uma palavra para simplesmente desestabilizar a mente. Não é. É Deus alertando o seu servo para que ele se preparasse. Porque crente que é crente não é pego desprevenido, porque anda com aquele que revela. Então Josafá se prepara. Está vindo uma grande multidão, mas não se preocupa não, porque nessa peleja, aleluia, ele vai na frente. Nessa batalha, quem te guarda é o Senhor. Quem guarda a tua casa é o Senhor. Quem anda com Deus, a casa não cai. Quem anda com o Senhor, mil cai à direita, mil à esquerda, mas ele não é atingido. Quem anda com Deus, aleluia, não é pego desprevenido. Mas como aquele filho foi para muito distante, como nós pessoas falam, tão distante, foi pego de surpresa. E aí agora ele não tinha nem o que culpar. Porque às vezes a gente está na presença de Deus, a gente fala assim, não, porque foi o diabo. Porque eu estou servindo a Deus, o diabo está fazendo, o diabo está movendo, né? O diabo está se levantando. Ou então poderia, não, foi o meu irmão que mexeu nas minhas coisas, que pegou, que gastou. Foi algum empregado do meu pai que me roubou, que botou a mão, que levou quando não estava vendo. Mas é distante, eu não cheguei nem estava ele lá, quem ele poderia culpar? Eita, Jesus. Aí a gente entende que na verdade muita coisa que acontece não é culpa do outro, é culpa nossa. Porque foi ele que gastou. É verdade. Ninguém veio pedir emprestado. Ninguém veio pedir favor. Ele gastou. E havendo ele gastado tudo, ele decidiu gastar. É forte. Às vezes a gente quer culpar o nosso próximo. Não porque fulano não orou por mim. Não porque o fulano não me deu a paz do Senhor. Mas será que a culpa não é nossa? Não porque eu saí da igreja, porque ninguém me abraçou, porque ninguém me recebeu. Mas será que na verdade você não sabe porque você quis sair? Ô, Jesus. Não porque eu gastei tudo, porque a inflação estava alta. Será que você não gastou porque você não teve sabedoria para administrar o que estava na tua mão? Eita, Deus. Não porque eu orava muito e por isso me cansei. Será que você estava colocando a mão em guerra que Deus não mandou você colocar? Deus vivo. Não porque eu pregava muito e não tinha retorno. Será que você estava indo no lugar que Deus falou para você não ir? Meu Deus. Não porque eu fazia, acontecia e o pastor, a pastora não via. Será que você estava fazendo mesmo para Deus ver, ao invés do pastor e a pastora ver? Ô, Deus. Aleluia. Então a gente não pode culpar aqueles que estão ao nosso redor, porque todos somos falhos. Meu Deus. Mas tem muita coisa que a culpa é minha. Não vou falar da igreja, não vou falar de mim. Tem muita coisa que a culpa é minha. Ô, Jesus. Olha aí, Deus. Deus é misericordioso, irmãos. Aleluia. E aí, por misericórdia, Ele nos ajuda. É verdade. Mas a gente também tem que entender que tem coisas que são nossa responsabilidade. Porque se eu não estudo, se eu não trabalho, mas eu vou passar necessidade. Não é diabo, não. É minha coisa, é a coisa das minhas escolhas. É verdade. Mas eu louvo ao nome do Senhor porque Deus é misericordioso. Aleluia. E a palavra vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de nós sermos consumidos e novas são a cada manhã. E hoje a misericórdia se renovou e amanhã se renova de novo. Amanhã você vai se levantar e vai ter misericórdia. Talvez você errou, mas a misericórdia te alcança hoje. Talvez eu falhei, mas a misericórdia nos alcança hoje. Aleluia. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Josafá faz uma aliança com Acabe. E agora nós vamos para uma guerra. E nessa guerra, Josafá vai ser confundido. E agora vamos querer matar Josafá. Vem falar com as reis. E agora ele dá um grito: Senhor,
ele grita: Jesus, Deus, me ajuda. Só que o erro de na guerra foi dele, se aliançar com Acabe foi dele, mas Deus foi misericordioso. E eu vi o profeta Josafá. Eu vim aqui para dizer para você nessa noite, talvez você possa ter errado, e hoje viveu a consequência do seu erro, mas o Senhor ainda é misericordioso, e Ele ainda é multiforme em graça, Ele ainda é bondoso, Ele ainda é poderoso para alcançar aquele que erra, para trazer para perto aquele que se afastou. O Senhor ainda me espera e te espera, ama a mim e ama a você. E agora a Bíblia vai dizer que naquela terra onde ele gastou tudo houve fome, de tal forma que ele desejou comer as bolotas. Eu lembro de uma vez que por equívoco meu, eu falei que ele chegou a comer as bolotas, mas ele não chegou, ele desejou, mas ninguém lhe dava nada. Olha que coisa interessante. Tem muita gente aí fora que não conhece a Cristo, mas que é generoso, que às vezes faz uma doação. Você vê muitas vezes aí, às vezes os carros passando, pessoas que são de outras religiões, do candomblé, enfim, outras religiões, que fazem ação social, que levam alimento. Mas aqui você vai ver que nem quem é de Deus e quem não está fazendo nada. Até as bolotas que ele queria comer, ele não conseguiu. Porque quando a gente está fora da presença de Deus, a gente não tem acesso a nada. As portas se fecham, a dificuldade chega. Longe do Senhor, aleluia, a miséria nos alcança. Longe do Senhor, a flecha nos alcança. Por quê? O que a palavra vai dizer? Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra dele pode descansará, nem o mal descenderá, e nem para alguma chegará. Por quê? Está na sombra do Onipotente, mas se sair, já era. Aleluia. Meu Deus. Mas eu louvo a Deus, Senhor, porque eu e você estamos na sombra do Onipotente. Eu e você descansamos à sombra do Onipotente. Eu, você e a nossa casa estamos guardados na sombra do Onipotente. Por isso, irmãos, aleluia, não tem espanto noturno, não tem certo aqui hoje em dia, não tem peste nem na escuridão, não tem mortandade aqui a só no meio-dia. Mil vão cair ao lado, 10 mãos à direita, mas eu e você não, porque nossa casa não vai ser atingido. Tem livramento para mim e para você. Enquanto estivermos à sombra do Onipotente, tem livramento para mim e para você. A minha casa não cai, a tua casa não cai, a tua família não se perde, porque nós estamos na sombra do Onipotente. Raabe era uma prostituta. Raabe era uma mulher que vivia uma vida dissoluta, uma vida errada, e vivia a consequência da vida errada. Mas vai chegar um momento que o Senhor vai considerar para ela uma grande oportunidade. Isso é lindo porque Deus é Deus de oportunidade. Ninguém vai poder dizer que o Senhor não conseguiu a oportunidade. Olha o que Deus faz com Raabe. Uma mulher que vivia uma vida dissoluta, que fazia aquilo que não agradava o coração de Deus. Só que agora vai bater na porta dela alguns espias. Aí a gente pensa que é só uma coincidência, não é não. É o Senhor concedendo oportunidade para aquela mulher. E aí agora ela se depara com aqueles espias e ela tem várias opções. Ou ela não abre a porta, não deixa entrar, ou ela deixa entrar e comunica, aleluia, ao rei de Jericó para falar: ó, tem inimigo aqui dentro. Ou então ela simplesmente abre a porta, abriga e dá livramento para aqueles homens. Aleluia. Só que a escolha é dela. Meu Deus. Você não vê Deus falar com ela ou alguém falar nada com ela. Ela que tem que decidir. É desse jeito, Jesus. E ela fala: olha, agora eu vou fazer o seguinte, eu decidi hoje, é decisão. Eu decidi hoje livrar esses homens. Aleluia. Em outras palavras, eu decidi aproveitar a oportunidade que Deus está me dando. Opa, entendi, é oportunidade. Então eu vou aproveitar. Sabe aquele dia que você está em casa, aí você fala assim: caramba, hoje eu estou de folga. Aí quando você vai ver aqui o banho do culto que vai fazer sexta-feira, eu vou aproveitar essa oportunidade, eu vou lá. Aleluia. Sabe aquele momento que você vê assim e fala: meu Deus, alguém está me chamando para orar na casa dele, eu vou aproveitar essa oportunidade para ir lá. Aleluia. Olha esse convite de ir para uma vigília, para uma consagração, eu vou aproveitar essa oportunidade. Vai que Jesus me acha lá, vai que ele me vê lá. Vai que Zaqueu, vai falar daquele Zaqueu, eu vou subir, vai que ele me enxerga, vai que eu consigo ver alguma coisa. É uma oportunidade, irmão. E aí agora ela vai aproveitar essa oportunidade, vai livrar os espias. Ó, aqui não tem nada não tem ninguém aqui não. E agora é feito
fez uma aliança. E olha a palavra: amarra o filho, amarra a corda, o fio de escarlate na tua janela, porque quando Jericó foi destruída, todo mundo vai perecer, mas a tua casa não. Aleluia! Sabe o que é isso? É mais uma vez só mudar no tempo, aquele que habita, aquele que tem aliança, aquele que se envolve, aquele que está dentro de casa. Que casa é essa? É a casa do Pai, é a presença. Olha o que eles falam: olha, quando a cidade for destruída, quem estiver dentro da casa não vai morrer. Se estiver fora, vai padecer. Mas se estiver dentro da casa, aleluia, não morre. É o que Senhor falou: se estiver aqui dentro da presença de Deus, não morre, não padece. Mas é aqui dentro, é na presença do Pai. Pedro, busca em casa. Não, é Deus, é aqui, na presença do Pai, no altar. Mas Pedro, eu olho em casa. Não, é aqui no altar. Mas Pedro, não, é aqui na presença de Deus. Porque em casa Deus fala, na madrugada Deus se manifesta. Mas lembra que o salmista vai dizer: uma coisa pediu o Senhor, para buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias. A Bíblia vai dizer que Josué, na sua mocidade, aleluia, acompanhando Moisés, ficava o dia inteiro dentro da tenda. O que ele via lá eu não sei, mas uma coisa é que ele não queria sair. É tão bom estar no meio dos irmãos, é tão bom cantar junto, é tão bom adorar junto. Por que você quer ficar em casa sozinho, irmãos? Crente nunca foi, na história, se você olhar a história da Bíblia, nunca foi um povo que viveu só, sempre andou junto, sempre em união, orava junto, buscava junto. A igreja cresceu em reuniões. Agora você quer se destacar e ficar dentro de casa? Não, é no pé do altar que a igreja tem vitória. É na união que Deus ordena a bênção. Aleluia, é na concordância. Aonde há união, Deus ordena a bênção. Onde há concordância, Deus ordena a bênção. Atos capítulo 2, e estavam todos dentro da casa, reunidos em concordância. Então soprou um vento, aleluia. Como aleluia, veio um som como de um vento, veemente e impetuoso. Por quê? Estavam dentro de casa. Que casa é essa? Aleluia, era uma igreja. Aleluia, então eles estavam ali. Um som como de um vento, veemente e impetuoso, encheu a casa. E foram vistas as línguas rebatidas como de fogo. Aonde a união tem libertação, aonde a igreja tem manifestação do poder de Deus, aonde a igreja está reunida, Deus faz alguma coisa. E enquanto a igreja orava, Deus visitou a cadeia e libertou Pedro. Quando a igreja se reúne, tem libertação. Quando a igreja se reúne, ela tem, aleluia, vitória. Ela tem milagre para você. Quando a igreja se reúne em nome do Senhor Jesus. E agora, aquele homem, aquele filho, ele vai ficar distante. O interessante é que o homem que tinha ali vai lançar ele para o curral dos porcos. Porque é isso que o diabo faz na nossa vida. É isso que o nosso inimigo quer fazer com a gente: lançar a gente para baixo, lançar a gente para a lama, nos envergonhar, nos humilhar. Olha que situação: alguém que vivia na casa do pai, vestindo a melhor roupa, comendo a melhor comida, agora rolando na lama junto com os porcos. Mas eu louvo ao nome do Senhor, porque Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu a minha súplica, tirou os meus pés de um charco de lodo, de um charco de lama, e firmou numa firme rocha. Talvez a gente até saiu, até rolou na lama, mas Ele nos resgatou e nos colocou numa firme rocha. Lama não tem sustento, aleluia. Lodo não tem, quem anda no lodo escorrega, cai, se machuca, mas quem está na rocha está firme, está ali alicerçado. Bate vento, mas na casa não cai. Aleluia, vem aqui pedindo, mas a casa não cai. Balança, mas não cai. Aleluia, sente dor, mas não cai, porque está alicerçado na rocha. E agora a Bíblia vai dizer que ele cai em si. E aí que eu vejo que é a libertação, porque não tem libertação sem consciência. A gente vai ver que a libertação não começa aqui com o corpo. Olha que coisa interessante, porque a gente pensa que libertação é a manifestação de demônio. A gente pensa que libertação, aleluia, é grito, é movimento. Mas aqui a libertação começa como, pastor Aníbal, na mente, com a mentalidade, porque ele cai em si. Entenda uma coisa: se houver mudança no corpo, mas não na mente, não tem libertação. Mas Pedro, a alma mudou, a forma de falar mudou, mas e a mente está como? A alma está com a consciência, está como? O que Paulo vai dizer? Ofereça um culto racional para o Senhor. É racionalidade, é mentalidade. Aleluia, Jesus. E aí o que ele faz aqui? Ele primeiro não vai até o Pai para depois mudar a mente, não. Primeiro ele muda a mente. Glória a Deus. E depois ele vai para o Pai. Aleluia. Até porque eu posso estar aqui dentro, mas a minha mente estiver lá fora, de nada adianta. Meu Deus.
isso alcança a minha mente depois de muito tempo. Aleluia, Jesus. Porque às vezes a gente olha para alguém que às vezes não tem uma roupa boa, uma veste boa, mas a mente está ligada com Deus. Glória a Deus. É isso que importa. Aleluia. Às vezes a pessoa está com a boca fechada, sentadinha, quietinha, calada, mas está ligada no plano de Deus. Glória a Deus. Então o que importa, na verdade, é a mentalidade. Onde está a tua mente? Onde está a tua cabeça? Onde está o teu coração? Porque onde está o coração, onde também está o tesouro. Aleluia. Se estiver no céu, está tudo certo. Pedro, meu corpo não está na igreja, eu não posso trabalhar, eu estou no trabalho, não consigo ir, mas o coração está em espírito. A mente está ligada, está tudo certo. Pedro, eu não consigo ir porque o próprio Paulo, não conseguia chegar nas cidades. Mas ele ia na carne, orava e servia, tinha fruto, porque não estava com o corpo, mas estava com o espírito, a mente estava lá. A carne chegava, a palavra chegava. Glória a Deus, aleluia. E aí a mente, a Dina, liga de volta. Caramba, eu estou aqui, junto com o porco, querendo comer bolota, nem a bolota eu consigo comer. Porque tem gente aí, irmã, que às vezes fala, não, porque na prova só consegui comer ovo, só comia angu. Tem gente que nem angu está comendo mais. Nem ovo consegue, não estou falando de coisa física, não, só para você entender mesmo. Tem gente que no seu espírito nem ovo consegue comer mais, nem angu come mais. É tão difícil, tão distante que nem bolota não consegue alcançar mais. Porque bolota é aqui no poço. Bolota é o pior lugar que o mundo pode chegar. Mas nem isso ele alcançava, nem o pior lugar ele conseguia. Deus vivo. E aí ele cai em si. Eu estou desempregado na casa do meu pai, tem pão, tem empregado, irmãos. Não é filho, não é amigo, é empregado. Na casa do pai, aleluia. Até que é empregado quando vem. Na casa do Senhor, aleluia. Até que não presta quando vem. Até quem teria pouco valor, se alimenta bem, porque o pai não precisa de ninguém. Na casa do pai todo mundo come pão, filho come pão, empregado come pão, aleluia. De bobear, até os animais comem pão na casa do pai. Aleluia. O pai é tão forte, tão bom, tão misericordioso que na casa do pai todo mundo se alimenta bem. Meu Deus, glória. Aí ele fala, poxa, na casa do meu pai, até um empregado, que a gente entende que nessa época existia uma hierarquia, existia um certo preconceito, digamos assim, que empregado era empregado, Senhor era Senhor. E ali ele era filho do Senhor, então ele também era Senhor. Aí ele pode pensar, vamos pensar com a mentalidade antiga? Caramba, até um empregado que me serve, que me servia, está comendo pão, e eu que sou filho do Senhor, estou deixando comer bolota? E ele lembra, poxa, na casa do meu pai tem fartura. Aleluia. Não é sobre pão, não, irmãos, é sobre acessibilidade. É sobre o que a Glória gente a vive, é Deus, sobre experiência. Não é sobre comer, é sobre servir. Não é isso, não. É sobre o que a gente sente na casa do Pai. Oh, Jesus, aleluia. É sobre saciedade, é sobre, sabe, que desejo cumprido. É isso que a gente vê na casa do Pai. Oh, Senhor, aleluia. Tem muita gente que pensa que a gente vem pra cá só porque a gente tem milagre. Não é isso, não, é porque é bom. Glória a Deus. A senhora Mônica falou ali, uma coisa estava atrás dela, eu ouvi ela falando, ela falou, você é muito louvar, não foi isso que a senhora falou? Ela não falou assim, eu é muito de milagre, não, ela falou que é muito de louvar, é o que você sente quando você louva. Oh, glória, aleluia. Aí você vem pra cá, não tem oportunidade, não tem nem oferta para dar, mas você senta ali, se eu falo contigo, tu fica assim, que maravilha. Aleluia. É sobre experiência, sobre sensação, é sobre o que você come. Oh, Deus, aleluia. E agora ele volta. Só que quando ele volta, a mentalidade dele é, vou voltar, mas não vou voltar mais como filho, vou voltar como escravo. Porque eu entendi que o que eu fiz foi muito grave. Então eu volto como escravo, porque assim meu pai pode me aceitar. Ele estava pensando que para ele voltar tinha condição para ele voltar. Que ele tinha, sabe, que se disfarçar, se fantasiar para voltar, se adornar para voltar, porque ele não era escravo, ele não era servo. Então ele queria fazer o quê? Se fantasiar daquilo que ele não era para voltar. Então o que eu faço? Boto um terno, uma gravata, me afastei. Pedro, saí da presença. O que eu vou fazer? Vou dar um terno, uma gravata. Vou sentar lá bonitinho para falar, agora eu voltei. Só que não é isso que Deus quer. Porque quando ele chega lá, ele fala, pai, peguei contra o céu e peguei contra ti. Não sou digno mais de chamar teu filho. Quero voltar como escravo. E o pai fala, escravo? Nas minhas palavras, tá, irmãos? Escravo? Não. Fantasia para voltar? Não. Meu Deus. Máscara para voltar? Volta como está. Eu te conheço, sei quem você é. Aleluia. Volta como está. Volta como você saiu, como você era. Mas Pedro, quando eu largar o cigarro, eu volto. Não, volta fumando mesmo, porque ele te liberta lá dentro. Mas Pedro, quando eu largar a bebida, eu volto. Volta com a bebida. Por quê? Porque se você não voltar, você não consegue largar. Aleluia. Mas Pedro, eu ainda estou fazendo a coisa errada. Volta fazendo a coisa errada. A casa
casa é santa? A casa é santa. Mas volta porque quando você voltar ele te liberta. Aleluia. Olha que coisa interessante. Você estava com os porcos, pode ver. Ali tinha lama, tinha sujeira. Então você não vai ver ele trocar de roupa. Então quando ele volta sujo, não banho, não se lava, ele só vai. Mas quando ele chega lá, o pai fala, traz sandália, traz roupa, traz anel. Porque quando ele chega sujo, mas não fica sujo. Aleluia, Jesus. Então, voltar como eu estou, eu posso. Se eu não posso permanecer como eu estava antes. Glória a Deus. Então eu volto sujo, eu volto bebendo, eu volto fumando, eu volto errando. Mas ficar dessa forma eu não vou ficar, porque na casa do pai, ela tem libertação. Ela tem veste nova, ela tem cadeira, ela tem sandália. Eu posso voltar da forma que eu estou. Mas uma coisa é que quando eu voltar, eu não vou ser mais o mesmo. Glória a Deus. Quando eu voltar, não vou ter mais roupa de lama, roupa de porco. O que eu vou ter? Roupa de filho, veste branca, veste limpa, sandália nos pés, por quê? Para não andar na sujeira. Deus maravilhoso. Aí eu entendo que não é esse de autoridade, aonde passa tem autoridade. Sabe o que é isso? É identidade. Quem é esse? É filho do fulano, é filho de Deus. É filho de quem tem autoridade. Quem é não é esse. É uma identidade. Ó, não mexe com isso aí não. Esse aí tem pai. Não mexe com isso aí não, porque esse aí tem autoridade. Aleluia, Jesus. Veja, ele sai de um lugar. Ele não consegue comer nada, nem bolota. Para um lugar aonde ele vai ter, aleluia, veste nova, sandália, anel, comida e proteção, carinho e amor do pai. Aleluia, Olha Deus. que coisa linda. Glória, glória a Deus. Aleluia. Parecia que ele, olha que coisa interessante. Ele sai de lá. Acho que desligou, mas amém. Ele sai de lá achando que ia viver do bom e do melhor. Quando ele sai achando que está com a herança, está com tudo no bolso. Ele sai achando que ele vai viver maravilha. Aleluia. Ele sai achando que a vida que ele vai ter vai ser muito boa. Mas quando ele olha a realidade, ele fala, aqui é muito ruim. É melhor estar com o pai. Aleluia. E aí ele percebe que tudo que ele tinha visto antes de sair era uma ilusão. A gente fala, não, eu vou para o mundo porque no mundo eu posso fazer o que eu quero, eu posso vestir roupa que eu quero, eu posso comer o que eu quero, aí você fica em ilusão, porque o mundo, mas a gente tem liberdade aprisiona, porque só quem liberta é ele. Não, porque na igreja é muito regrado, é muito certinho. Vou para o mundo, quando você chega lá, não consegue fazer nada, porque já te aprisiona. É verdade, Jesus. Aí ele percebe, caramba, tudo que eu vi lá dentro era ilusão. O dinheiro que eu achei que eu teria era ilusão. A vontade que eu achei que eu ia cumprir era ilusão, mas com o pai não, ele fala, aqui no pai realmente é bom. Aleluia. O pai realmente é bom. Aí ele viu que a palavra diz, melhor é um dia ali dentro da presença do que mil. Melhor é um dia com Deus do que 1000 dias rolando na lama com os porcos. Melhor é um dia com Deus do que 1000 em outro lugar. Mas mesmo com Deus, eu fico no estreito. Melhor é no estreito do que no largo da perdição. Aleluia. E aí ele volta, achando que o pai ia falar, saiu, então o cara vai voltar nas minhas regras. Tem gente que é assim, né? Que não desce, tem gente que é orgulhoso. Saiu, então agora você vai ver o que eu vou fazer porque você saiu. O pai não. Quando o pai olha que interessante, o pai vê de longe. E de longe ele já se move de compaixão. Glória a Deus. Sabe o que é isso? Antes de você sair da tua casa, vir para cá, Jesus já te viu, Deus já te viu e fala, eu tenho compaixão porque está vindo para a minha casa. Está se aproximando de mim, eu tenho compaixão. Aleluia. Obrigado, Deus. E quando ele vem de longe, ele fala, pro servo, traz tudo. Traz. E tá vindo, traz tudo logo antes que ele chegue, porque quando ele chegar já vai estar lá para ele receber. Eu não sei o que você precisa hoje, mas é uma coisa certa, o pai te viu de longe, te viu em casa, te viu dormindo e já preparou o que você precisa. Não sei se é veste nova, mas ele já preparou para você. Não sei se é milagre, mas ele já preparou para você. Não sei se é porta aberta, mas ele já preparou para você. Eu não sei o que é, mas o pai sabe e já preparou para você o que você precisa. Aleluia. Glória a Deus. E agora ele fica ali. E há uma grande festa. Aleluia. Porque um filho voltou. Aleluia. Não é, sabe, não voltou as primaradas, tudo, sabe? Os irmãos, não. Porque um filho voltou, houve uma grande festa. Aleluia. E aí a gente vai ver o que a palavra diz, o que a palavra diz? Porque mais vale para o Senhor uma alma arrependida do que 1000 pessoas que não se arrependem. E vai ver palavras. Mais vale para Deus uma pessoa quebrantada
se quebranta. Glória a Deus. A gente vai ver o outro filho que ficou dentro de casa, que não saiu, se revoltando porque o irmão voltou. Não saiu de casa, ficou, mas o coração não se quebrantou. Eita, Jesus. Aí o pai não se alega com o filho que ficou, o pai se alega com o filho que saiu, mas voltou. Glória a Deus. Aleluia. Mas vale a festa no céu quando um justo se arrepende, quando um pecador se arrepende. Eu não sei o que você precisa hoje, mas eu sei que Deus pode te conceder. Aleluia. E como eu falei sobre Raabe, que era uma mulher que estava errada diante do Senhor, não vamos olhar para ela como prostituta, não. Vamos olhar para ela como alguém que errou, porque a gente também erra. A gente às vezes tem o problema de olhar para o outro só por aquilo que ele faz. Olha lá o que bebe, olha lá o que fuma, olha lá o que rouba. Não, vamos olhar como alguém que erra, como a gente também erra, porque não tem pecado nem pecadão. Aleluia, É Jesus. tudo pecado, tudo erro diante de Deus. Então, Raabe foi uma mulher que errou. Mas o Senhor concedeu para ela uma nova oportunidade. O Senhor concedeu para mim e para você hoje uma nova oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei o que você precisa hoje, mas eu sei que Deus tem. Amém. Aleluia. Irmãos, nada que Deus faz sem propósito comigo. Deus faz muita coisa, mas nada sem propósito. Aleluia. Glória a E se Ele Deus. colocou essa palavra no meu coração hoje é porque alguém precisava ouvir. Não sei se todos, ou se só Aleluia. um, mas alguém precisava ouvir. Glória a Deus. Eu Aleluia. quero saber se hoje nessa noite tem alguém aqui que se encontra como filho pródigo, às vezes nem saiu de casa, às vezes está dentro, mas se perdeu aqui dentro, mas quer se encontrar. Sabe o que essa palavra significa? Voltar para o querer de Deus, Aleluia. voltar para os caminhos do Senhor. Glória a Deus. Ou então, Pedro nunca me desviei, continuei dentro da igreja, mas às vezes não está fazendo o que Deus manda. Pedro, eu quero voltar para o querer de Deus. Cadê você? Aleluia. Tem alguém nessa noite que quer voltar para o caminho do Senhor, para a presença do Senhor. Tem alguém que quer fazer essa aliança, ter uma nova veste. Tem alguém nessa noite, alguém na nossa irmã? Irmãos, é a oportunidade que o Senhor nos concede. É verdade, Jesus. Talvez hoje seja a última chance que o Senhor nos dá. Mas não tem mais alguém nessa noite. Irmãos, eu vou falar de novo, pode ser a nossa última oportunidade. Isso aqui não é para te comover, é para você entender que hoje o Senhor te concede uma oportunidade para fazer aquilo que é certo. Porque quando a porta fechar, quando Jericó for destruída, se eu não estiver dentro de casa, eu vou junto da destruição. Então a chance é hoje. A oportunidade, talvez amanhã a gente não esteja vivo. Olha quantas pessoas morrendo, às vezes crianças, jovens, adolescentes morrendo. Quem sabe do nosso amanhã é Deus. Então hoje é a tua oportunidade. Mais alguém ainda das nossas irmãs aqui na frente? Amém, meus irmãos? Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês. O Senhor possa abençoar nossas irmãs em nome de Jesus. Eu creio que hoje o Senhor pode conceder aquilo que vocês precisam. Eu não sei se é veste, não sei se é um renovo, não sei se é um fortalecimento, mas eu sei que Deus pode conceder aquilo que a gente precisa. A paz que Deus dá, de não dá como o mundo dá. É a paz que excede todo o entendimento. Sabe o que você vai dizer? Eu deitei, dormi e levantei, porque o Senhor